Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao novo podcast da Igreja Amor Sem Limites, aqui de Buenos Aires, o podcast de missionários visionários. Aqui quem está falando é o Rodolfo, estou com minha esposa Ana, meu amigo Rafa e a esposa dele, Kathleen. Bem, cada semana a gente fala sobre um tema que tem a ver com a vida do missionário, né, no campo missionário. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o idioma espanhol, principalmente o idioma espanhol da Argentina. Para quem não sabe, o espanhol é um idioma que se fala em vários lugares do mundo. e, na verdade, eu vi até uma reportagem semana passada, retrasada, que falava que o espanhol ele é o segundo idioma mais falado no mundo. Que o primeiro é o mandarim, depois o espanhol e depois o inglês. Uau! Eu estava vendo isso semana passada. Não sabia. Então, é um idioma... Mira vos. Veja só. Você veja. E aqui é engraçado porque o espanhol, por exemplo, no México, na Costa Rica, em outros lugares, no Peru, Chile, ele tem muita coisa diferente do espanhol da Argentina, né? A começar que aqui ninguém usa tu. Você vai falar, tu tienes, você vai usar vos. E vos, pra gente que é brasileiro, parece meio formal, né? Como se fosse o senhor, a senhora. Mas na verdade é você. Uhum. E muda também a conjugação. Ao invés de falar tu tienes, você vai dizer vos tenés. E é só aqui. Então é um negócio meio bizarro, né? E o brasileiro ele tem a típica mania de achar que se vira no espanhol. Não é? Comentem isso um pouquinho. O que vocês acham? O brasileiro é um desastre, na verdade, porque ele acha que a gente entende um pouco de espanhol, né? Todo brasileiro, se uma pessoa que fala espanhol devagar falar com ela, ela vai perder uma ou outra palavra que são diferentes, mas ela vai entender o contexto da coisa. Sim. E isso faz a gente achar que a gente fala espanhol. Uhum. Tanto que todo brasileiro que vem aqui para fazer turismo, para passear, se mete a falar espanhol, não tá nem aí. Sim. E quando você chega aqui no país e você precisa falar, meu amigo, você se dá conta que não. Você não fala nada. E sim. Principalmente se você vai ser um missionário, ou seja, se você quer orar pelas pessoas e evangelizar as pessoas e ministrar as pessoas, você tem que saber falar o idioma. Sim. E isso é uma coisa que parece meio óbvia, mas não é, porque um monte de missionário vem para a Argentina sem falar espanhol. E depois não consegue se comunicar com as pessoas. Sim. E tem uma coisa ruim também, além da parte missionária, que quando você não consegue se comunicar com o cara do mercado, do posto de gasolina, ou do quiosquinho da esquina, você começa a ficar irritado, porque você sente que você... Frustrado. Você fala, cara, não consigo pedir uma água. E aí isso gera uma crise em todo o processo de adaptação. Não, e tem uma leva de missionários que tem aquele negócio de espiritualizar. Que é bem isso, a pessoa ela fica frustrada porque ela não consegue falar o idioma dela. Dela não, né? O idioma do povo que ela quer evangelizar. E, consequentemente, ela não consegue aconselhar, evangelizar, pregar, nem nada do tipo. E aí a pessoa ela espiritualiza. Ela acha que ela vai ganhar de um jeito sobrenatural aquele idioma. Cara, que Deus tem poder para fazer isso, é óbvio que ele tem. Né? Se ele fez toda a confusão na Torre de Babel, ele podia triplicar esses idiomas quantas vezes ele quisesse. E eu sempre falo para esse tipo de pessoa, cara, ora então para você ganhar em uma semana. Você não ganhou em uma semana? Vai estudar. Vai estudar, porque o mundo real é assim. Aí a pessoa ela vem para o país, ela gastou já passagem aérea, transporte, alimentação, tudo, e ela está totalmente, vamos dizer, impedida de fazer o que Deus chamou ela a fazer no país, porque ela não consegue se comunicar, né? Não, e uma coisa é você vir a turismo, né? O argentino ele tem uma tolerância muito grande, muito parecida com o brasileiro, nesse sentido que ele é muito hospitaleiro, ele tenta ao máximo te ajudar, tudo. Mas uma coisa é uma situação assim, você vai pedir lá um bife mal passado, você não sabe dizer bife mal passado. Outra coisa é isso que a gente está dizendo, é no dia a dia você precisa ligar para o encanador porque tem um problema no teu apartamento, você precisa explicar algum problema mecânico no seu carro, são vocabulários... Você precisa abrir uma conta, são vocabulários específicos que não adianta você tentar fazer mímica, que não vão te entender, não vão te ajudar, não vão ter paciência, inclusive, para tentar entender o que você está falando. Sim. E eu acho que muitas vezes a gente acha assim, mas se eu entendo eles, que falam português, eles vão me entender também. E não é. Se a gente parar para pensar só na estrutura, nos fonemas, na fonética do português e do espanhol... todos os fonemas que existem no espanhol existem no português, mas o português tem vários mais. Então eles não entendem você falando português. É muito mais fácil o brasileiro entender o argentino do que o argentino entender o brasileiro. Exatamente. Então às vezes o brasileiro vem com esse, não, mas se eu entendo eles vão me entender. Sim. E não vão te entender. Não você vão. pode falar às vezes a mesma palavra, Sim. Que se escreve igual, mas se pronuncia diferente, eles não vão te entender. E não é má vontade deles. Eles não te entendem porque não é um fonema nem que existe no vocabulário deles. Sim. Não é todo tema. E todo engraçado é falar assim,
talvez quem tá escutando a gente vai pensar, não, mas não é assim, cara, é assim. Você chega, tem gente que chega e é aquilo, o cara tá pensando que tá falando e tá falando um montão. Confiança do brasileiro. O cara fala, não, eu fui lá e falei. Fala, cara, você não falou. Se você prestar atenção, a cara que a pessoa que tá te ouvindo tá fazendo pra você, você vai ver que a pessoa não tá entendendo nada. Claro, sorriso amarelo não quer dizer que tá te entendendo. Tem cantores no Brasil que são conhecidos gravando CD em espanhol, você escuta cantando, cara, tipo assim, cara, coisa básica, ao invés de falar Dios, falar Dios. Sim. Sabe, esses pequenos, entre aspas, detalhes, mas que na hora a pessoa não entende mesmo. Sim, uma vez eu lembro que eu fui falar o 7, que é 7, e o meu saiu 7. Eu falei, né, portunhol, né, 7. Não entende. Não entende. Aí eu falei, nossa, aí eu falei, cara, eu tô falando alguma coisa. Falei, eu tô falando alguma coisa errada. Aí quando eu lembrei, não foi 7, não, foi o 10. Sim. É 10, não, e falei 10. Não, só assim, 10 e 10. Rápido, quase dá pra entender. Não dá pra entender. A pessoa pensa Sim. que você tá falando Sim. outra coisa que menos o número 10. Sim, é verdade. E aqui ainda tem um agravante, eu acho, em Buenos Aires, que é as gírias. Sim. Né? Então, ainda que você seja uma pessoa que fala espanhol, quando você vier pra cá e você for conversar com as pessoas na rua, eles vão falar 7, de 10 palavras, 7 são gírias. Tia, bom, traz-me um fé, cara. Isso eu não aprendi na escola de espanhol. E aí você se dá conta como é importante essa imersão antes. Dizem, né, que na verdade os primeiros 2 anos, se eu não me engano, de um missionário num novo país é só adaptação. Você já até pode estar dando fruto e começando o trabalho que Deus te chamou para fazer, mas a base desses 2 primeiros anos é a adaptação. Sim. E nesses 2 anos é uma imersão linguística, né, que você precisa, assim, não só falar o idioma, como falar o idioma da rua ali, da cidade. E, na verdade, esses 2 primeiros anos é fundamental em tudo, né? Eu lembro que, agora, infelizmente, não lembro a estatística em si, mas eu lembro que ela era extremamente alta, no sentido de que são os 2 primeiros anos que são essenciais em determinar se o missionário volta ou não para o país. Sim. E a maior taxa de desistência em ficar no campo missionário, mas assim, muito mais do que 50%, eu lembro que a gente viu as estatísticas, essa volta era justamente nos 2 primeiros anos. É quase como se fosse assim, passou os 2 anos, fica mais fácil. Mas se existe uma taxa de desistência muito maior do missionário nesses 2 primeiros anos. E as gírias aqui, né, a gente chama de lunfardo, né, as gírias. Tem muita gíria, né? O que vocês lembram de gíria, assim? Para dinheiro tem os mango. Tipo, 10 pesos é 10 mango. E quando você precisa falar 10 mil ou 20 mil, alguma coisa com 1000, é luca. Então, a pessoa vai te dizer, eso me salió 20 luca. E você diz, quê? Che, não tem um mango no bolsillo. Sim. Não, engraçado isso também, o che, né? Que no Brasil, o che é o gaúcho. Não, o gaúcho que fala che, mas aqui eles falam che pra homem, pra mulher, como se fosse no Rio a gente fala cara. Substituir o nome, Eu sei que eu lembro de uma escola missionária que eu fui, que assim, no Rio, cara, você vai falar com um cara, um homem, você vai chamar o cara de cara. Você vai falar com a mulher, você vai chamar de cara também. Né? E eu lembro nessa escola, mas eu não sou cara, eu sou mulher. Carioca. E aqui acontece a mesma coisa. Sim. Esse che é pra homem, é pra mulher. Che. E ainda com dinheiro também tem guita, né? Guita, mango. Guita, mango, plata. Luca, plata. Tem um monte, né? Dinheiro, em qualquer idioma, acho que e tem aqui vários. tem um negócio que traiciona muito os brasileiros. Traiciona. Realmente traiciona. Que trai. Desculpa. Igual não passa uma coisa nada. que trai muitos brasileiros aqui, que é as palavras que são iguais, mas têm outros significados. Então, por exemplo, o brasileiro não fala espanhol. E ele vem aqui e ele escuta alguém falando oficina. Ele fala, oficina é oficina, não é. Oficina, se um argentino estiver te falando a palavra oficina, é escritório. Isso. Eu estava na oficina, você vai achar que ele estava no taller mecânico, que é a oficina do Brasil, e ele, na verdade, estava no escritório dele trabalhando. Claro. E essas coisas, o brasileiro que não estuda, ele vai e fala, nossa, eu tô entendendo tudo, gente, eu tô aqui há uma semana, eu tô entendendo tudo. E, na verdade, ele não tá entendendo nem o contexto do que tá sendo falado, né? Imagina, no Brasil o cara vai lá, né? Fala, eu levei meu carro na oficina. A gente chega aqui falando, né? Não, eu levei meu carro na oficina, mas o cara não devolveu meu carro. Fala, como assim? Como assim? Porque assim, tem esse joguinho de palavra que ele é bizarro, né? Porque oficina é escritório e oficina, na verdade, é taller. Né? Então tem palavras que
são iguais, mas com significado completamente diferentes. E o tacheiro tem outro lado também, né? Que não só esse de oficina que a gente conhece no Brasil. Claro, como de workshop, por exemplo. Sim. Tem o tacheiro mecânico, que você leva seu carro quando dá problema, e tem o tacheiro de gastronomia, não sei o quê. Aí tem, por exemplo, helado. Helado não é gelado, é sorvete. Só que a palavra sorvete também existe, e ela significa canudo. Tá vendo a zona que é o idioma, cara? É muita confusão. Aí tem, por exemplo, apodo. Apodo significa apelido. Só que também existe a palavra apelido, que é sobrenome. Não, e tem então, os verbos também, né? Por exemplo, o verbo prender é ligar. Então, você disse prender a luz ou prender a tele. Claro. E às vezes a pessoa escuta isso e fala, como prender a televisão? Ou como prender a luz? Claro. Mas é porque existe o mesmo verbo com outro significado. Ou esse, claro. É claro. A gente está aqui falando claro o tempo inteiro. Claro. O brasileiro, quando você conversa com ele está concordando com você, ele fica aham. O argentino, ou sim, né? O argentino ele faz claro. No começo a gente ficava irritado, mas por que claro? Não é tão óbvio que eu tô te falando. Mas pra gente, claro, dá essa conotação de óbvio. E pra eles não, o óbvio é óbvio. Pra mim o que pegou aqui também foi o parado. Sim. Eu tava parado, eu cheguei, fiquei parado. Não, o parado pra eles é em pé. Ficar de pé. Então, eu tava ali parado, não, mas eu tava em pé. Você tava andando, eu vi que você tava andando. Eu tenho uma história com isso, que um dia eu fui numa consulta médica, logo que eu tinha chegado aqui, eu tava sentada na maca, e a médica falou, por favor, fique parada. E eu fiquei parada na maca. E ela falou, não, parada. E eu fiquei olhando quase pra ela, respirar, tipo, eu estou parada. Posso daí piscar? Ela falou, é que eu preciso te examinar o joelho, preciso que você fique parada. E eu, tipo assim, mas eu tô a parada, médica teve filha. que vir, pegar em mim pelos ombros, me descer da maca, me ajeitar assim e falar, fica assim. Daí, nesse dia, foi que eu aprendi que parado era. A senhora mandou ficar parada, eu fiquei parada. Tava sem respirar. Sim. Tem umas coisas muito bizarras. E é engraçado também, tem muitas gírias, né, muitos lunfardos, mas além disso também tem muitos ditados. Tipo, la verdade la milanesa, né, que é quando eles querem dizer, tipo, a verdade. O X da questão. O X da questão, na verdade, eles falam la posta, né? La posta, mas também, na verdade, la milanesa, tipo, a verdade mesmo, nua e crua, é tal coisa. No Rio é na real mesmo? Na real, sim, é verdade. E outra coisa muito engraçada, que a gente que é brasileiro, quando a gente está pensando em alguma palavra que a gente vai falar, e a gente ela ainda não veio na cabeça, que tem algumas pessoas igual eu tenho esse retardo, que você está pensando e você faz isso, né? E quando você está caçando a palavra que você ainda vai falar, pescando ela. Ou se você é curitibano, paranaense, você fala daí... Do sul tem... Você deve estar prolongada. O Sérgio Moro faz bastante isso, cara. Eu tava vendo ele. O argentino não, ele faz um este. Então o cara tá te falando, não, eu vinha por la calle, e o coletivo, né? É muito engraçado. No início eu pensava cara. que ele tava falando tipo o este, né? Tipo, sim. Este. Como é que chama isso? Não, mas não, tá este. Tá caçando. Sim, caçando. Sim. É muito engraçado. E aí tem muitas gírias, né? Uma coisa bizarra quando você chega num país é que você não quer dar bola fora, né? Você não quer dar uma mancada. Então você começa a aprender palavrão. Porque a galera vai te ensinando, né? Tipo, você só não pode falar tal coisa. Só que é engraçado que a maioria das pessoas ensina pro estrangeiro palavrão. Só que eles não te ensinam o jeito correto de dizer aquela mesma coisa, né? Então, assim, você acaba ficando. E tem palavras, tipo assim... Cara, tem 2 palavrões aqui na Argentina que, se a gente escuta, pra gente é até engraçado, porque não quer dizer absolutamente nada em português, né? Que é o boludo e pelotudo, que são palavrões terríveis aqui. Na verdade, o boludo não tanto, que popularizou tanto, que virou quase um Zé Mané. Mas, na verdade, é feio. Se você vier, ainda mais sendo crente, é melhor você não falar. Mas, sei lá... Tipo, um brasileiro, você escuta a palavra boludo, tipo, não significa, não significa nada. Dá a impressão que o cara que é gordo, sei lá, né? O pelotudo, sei agora lá. Você fala aqui... Nossa, se você fala essas 2 palavras aqui, é tipo, nossa. Então é muito engraçado que para um estrangeiro até os palavrões como que não... E tem outras também, né? Tem o grosso, sim, né? Que aqui é... Explica aí. Que o grosso no Brasil é um cara... mal educado. Aqui não, aqui o cara é o capo, né? O cara que é o top, o cara fera. Ele é o cara... muito fera, o cara muito o cara tá na hora, tá na área dele, por exemplo, o Messi pra eles é um grosso. Sim. Não é que ele é mal educado, não, porque ele é o melhor, ele é o cara. É isso aí. Né? E é muito engraçado quando você descobre, né? Uma vez a primeira vez que eu vi foi no trabalho. Eu entreguei alguma coisa lá no meu chefe que ele gostou, ele falou, tio, você sos um grosso.
E eu falei, pero que te hice? O que eu te fiz, né? Ele, não, vos sos um grosso. Eu falei, mas eu não fiz nada. E eu tava tipo assim, nossa, cara, que pronto sentido, defender, né? Não, porque às vezes acontece, tem meus argentinos, às vezes são sentido, né? E eu falei, mas eu não te fiz nada. Ele, não, grosso é tipo piola. Ele foi piorando, porque eu não sabia o que era piola. Eu falei, não, o que você fez foi tá bom. Eu falei, tá Resumindo, bom. se você quer sobreviver no campo missionário, principalmente Argentina, estude o idioma antes de sair do campo. E, se possível, com um professor argentino. Sim, Porque eu, por exemplo, tive a experiência de estudar antes espanhol e tudo, mas não tem nada a ver. Você aprende espanhol da Espanha, do México, da Colômbia, da Venezuela, com o espanhol aqui da Argentina. Principalmente da capital, né? Então, uma coisa muito boa, ver filme em espanhol, com áudio em espanhol, com legenda em espanhol, comprar Bíblia em espanhol, memorizar versículo em espanhol. Esse foi um conselho muito bom que a gente recebeu, a gente fez. Números. Eu também tenho um amigo que ele aprendeu espanhol, ele falou, cara, decora número, aprende os números. Porque esse amigo ele foi abrir uma igreja no Uruguai e ele falava, pô, eu não dei a menor bola para os números. Eu falei, número? Tranquilo. Ele falou, pô, já na primeira reunião, puxa, tem que abrir a Bíblia no livro tal, capítulo tal. Ele falou, pô, aí me ferrei. Aí tive que aprender na marca depois, né? E foi um bom conselho que a gente recebeu antes de vir, prestar atenção nos números também. Então, bom, gente, é isso. Qualquer coisa, entra no nosso site, amorsemlimites.tv, nos busca no Facebook, Igreja Amor Sem Limites, e a gente está em contato. Deus te abençoe.